Ok. Estudamos semana passada no Perek Aleph, primeiro capítulo, de Geret HaTshuvah. Vamos fazer um resumo, tá bom? Bem mais perto. A gente estudou que existem 3 tipos de tshuvah. Assim está escrito, tem 3 níveis de pecados e por isso 3 níveis de tshuvah. Se uma pessoa ela transgrediu mitzvahs, algo ativo que a Torá mandou fazer e ele deixou de fazer, por um lado é a tshuvah mais fácil, certo? Está escrito que imediatamente ele faz tshuvah e ela é aceita. Se ele transgrediu uma proibição lota a ser proibitiva, ele faz tshuvah, mas só Yom Kippur que perdoa completamente. Se ele transgrediu algo que é hayav karet ou mitad beidin, ou seja, que tem pena de morte celestial de acordo com a Torá, nem mesmo Yom Kippur é suficiente para limpar ele completamente do pecado, apenas os sofrimentos que a vida dá, certo? Elas acabam limpando a pessoa. Aí o Alter Rebbe explicou que isso não significa que mitzvot aseh, elas são mais leves, mas simplesmente no momento que uma pessoa ela deixou de fazer uma mitzvah aseh, por exemplo, colocar tefilin, né? Ou por exemplo, colocar tzitzit e etc., ou de rezar, nesse momento, aquela luz que ele poderia ter trazido, ele nunca mais vai poder trazer de volta. Por isso, na verdade, é mais grave. Só que a mancha que ele causou através desse pecado, ela é mais leve do que a mancha de lota aseh, e por isso a tshuvah ela é aceita imediatamente. Depois a gente continuou explicando que a mitzvah de tshuvah pela Torá é apenas abandonar o pecado, ou seja, decidir que nunca mais ele vai pecar. Jejuns e etc., que a gente vai ver agora nesse capítulo, não fazem parte da própria mitzvah de tshuvah, é um acréscimo. A própria mitzvah de tshuvah é simplesmente a pessoa decidir que ela nunca mais vai voltar a pecar contra Hashem, ou seja, não vai transgredir nada do que está escrito na Torá e etc. E também confessar o pecado verbalmente. É muito importante que a pessoa ela assuma que ela pecou, por isso nos livros é trazido também, e na própria Torá, que a pessoa deve confessar o pecado. Vamos começar agora o capítulo 2, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ver talvez até 2 capítulos hoje, pelo menos um capítulo. Perek Beis, Kol Zeh, tudo isso que a gente falou agora, Ricardinho, é em relação ao perdão e a limpeza do pecado próprio, que a pessoa é completamente perdoada, vou ler cada palavra, mas vou falar direto em português, que a pessoa ela é totalmente perdoada sobre o fato que ele transgrediu a ordem do rei, que é Hashem, quando ele faz tshuvah completa e não lembram para a pessoa nada, nem mesmo meia coisa daquilo que ele pecou no dia do julgamento, ou seja, depois que a pessoa morre, certo? Ele vai ser julgado pela missão dele, se ele cumpriu ou não a missão dele aqui na terra. E se ele fez tshuvah, não lembram para ele o pecado que ele fez, para ele ser castigado, Chas v'Shalom, Deus nos livre no mundo vindouro, e ele é completamente isento do julgamento. No entanto, diz o Alter Rebbe, para que ele seja novamente aceito, de boa vontade e querido perante Hashem, como ele estava antes do pecado, e dar prazer para o seu Criador do seu serviço, o que ele está falando agora? Está falando o seguinte, Ricardo, depois que você foi perdoado, você ainda não é completamente bem visto, vamos falar assim, igual você era antes de ter pecado, porque você fez uma falha. A mesma coisa do que um patrão, certo? Vamos dizer, o patrão fala, tá bom, eu te perdoo, mas ele já não está mais te olhando da mesma forma, porque o cara está chegando tarde, o cara fez isso, certo? Então ele já não consegue te olhar da mesma forma. Como faz para você se reconectar com Hashem da mesma forma que você estava antes? Então, na época do templo sagrado, na época que tinha o Beit HaMikdash, a pessoa deveria trazer um sacrifício que ele era chamado Korban Olá, um sacrifício íntegro que era trazido por não ter cumprido uma mitzvah positiva, que não tinha karet e mitad bedin, que ela não tinha nenhuma pena de morte sobre ela, como os Chachamim falaram, Venirtzalo, a Torá diz, e a pessoa será novamente aceita. Como a Gemara, o Talmud ele traz isso aqui, esse exemplo, que o Korban, esse sacrifício, perdoava sobre uma mitzvah positiva que a pessoa deixou de cumprir, e ela era um presente depois que ele fez tshuvah e foi perdoado. Como uma pessoa, por exemplo, que ele pecou contra o rei, ele transgrediu a vontade do rei, e o rei perdoou ele. O que ele fazia depois? Ele traz um presentinho. Sabe? Você traz um presentinho no palácio,
para renovar a amizade. Entendeu? Então é isso que acontece. E a linguagem mechaperet, a linguagem perdoado, ou quando a Torá fala venertzalo lechaper alav, por que ele usa o conceito perdoado em relação a esse sacrifício, mesmo que ele já tinha sido perdoado, na verdade? A palavra lechaper em hebraico pode ser perdoado, mas pode ser também no conceito de ser aceito. Então tem duas partes aqui. Uma é você fazer tshuva, vamos falar na nossa vida. O cara pecou. Primeira coisa, ele tem que decidir, não vou mais pecar. Não vou mais fazer isso aqui. Depois que ele decidiu, não vou mais fazer isso aqui, para ele ser totalmente aceito, ele precisava trazer um sacrifício que era um presente, certo? Que aquilo lá reaceitava, renovava ele perante Isso Hashem. era o que dava no templo. No templo. Hoje em dia que não tem mais o templo, isso que ele vai explicar. Hoje que nós não temos mais o templo, o que está no lugar desse korban? É isso que ele vai falar agora, exatamente. Hoje em dia que a gente já não tem mais o sacrifício para ser totalmente aceito perante Hashem, o jejum está no lugar das oferendas, dos sacrifícios. Agora ele vai explicar o papel do jejum. Por que os jejuns eles eram tão trazidos nos livros de Kabbalah? E a gente vai ver como é hoje em dia, que já não se faz mais tanto jejuns. Mas ele vai falar, o jejum ele foi decretado no lugar de um korban, já que não temos mais o templo sagrado. Como está escrito no Talmud, qual é a lógica do que o jejum tem a ver com o sacrifício? Porque no momento que a pessoa jejua, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo a gordura, o sangue dele, etc., como se ele estivesse trazendo o korban. Quer dizer, assim como uma pessoa levava o sacrifício no templo, o que acontecia? Ele matava aquele animal, certo? Quer dizer, ele tirava o sangue daquele animal e a gordura daquele animal, e tudo isso era consumido perante o fogo divino. Hoje em dia que a gente já não tem mais o templo sagrado, então a pessoa fala, olha, não dá para trazer o animalzinho, então eu vou trazer o meu animal, certo? Através que eu jejuo, eu deixo de comer, eu deixo de beber, eu fico mais fraco, certo? Quer dizer, essa redução de sangue e gordura que é feito em mim, ela é equivalente ao sacrifício do templo. E por isso nós encontramos no Talmud vários Tanaitas e Emoraitas, aqueles grandes sábios do Talmud, que sobre algo muito leve, eles já jejuavam muitos jejuns. E ele traz alguns exemplos aqui. Por exemplo, Rabelazar ben Azariah, um grande, enorme sábio do Talmud, que ele permitia que a vaca dele saía com a rédea que estava entre os chifres no Shabat. E os sábios, os outros rabinos da época proibiam. Você sabe que no Talmud tem muitas discussões entre os rabinos sobre as leis da Torá. Depois a gente entra nisso, por que tem tanta discussão. Mas tem todo o Talmud são discussões. Então, o Rabelazar ben Azariah permitia isso. Ele falava, um animal pode sair com rédea no Shabat. Os outros Chachamim proibiam. Tem uma discussão lá, não vou entrar agora nos porquês. Certa vez, a vaca dele, do vizinho dele, saiu com a rédea e ele não impediu. Ele não chegou para o vizinho e falou, meu vizinho, é proibido fazer isso aqui no Shabat. Mesmo que não era a opinião dele, era apenas a opinião dos amigos dele, dos outros sábios. Está escrito que os dentes dele ficaram pretos de tanto que ele jejuou, por não ter cumprido as palavras dos outros, porque tem que ir de acordo com a maioria. A lei judaica é que vai pela maioria. Só um minuto. Oi, Johnny.